Bom dia, povo lindo, amado de Deus, sejam todos muito bem-vindos ao canal A Palavra que Vem do Senhor. E hoje, dia 3, terceiro dia aí do desafio, sobre o que Deus quer que você saiba, o que Deus quer que você sinta e o que Deus deseja verdadeiramente que você faça. Pode ser que seja algo pontual, pode ser que seja algo a partir de hoje, que isso se torne uma rotina na sua vida. E antes de iniciarmos, eu já comprei meu caderno virgem, hoje é o terceiro dia. Espero que você esteja fazendo isso também. Caso esse seja o primeiro vídeo que você esteja vendo, convido você a assistir o vídeo do dia 1º de outubro, para você entender o propósito que foi solicitado, entregue ao Senhor e que eu estendi a vocês, Porque o Pai me ensina a compartilhar aquilo que Ele me ensina. Então, vamos compartilhar, Quanto mais nós semearmos, mais nós colheremos. Hoje, dia 3, hoje a palavra vai falar sobre a confiança no Senhor. E antes de iniciarmos a leitura, convido você a consagrarmos esta live ao Senhor. E como Ele sempre me instrui, que nós coloquemos a nossa mão sobre a palavra como uma âncora para nos conectarmos com a palavra que vem de Deus. Eu hoje estou com a minha mão esquerda porque a minha direita eu tenho um pet que toda vez que eu molho a minha mão no óleo de unção, o meu protegido, ele coloca a cabecinha dele debaixo da minha mão. Então eu estou chamando ele de Brad, o ungido. Porque se você olhar para ele, ele vai estar com a cabeça toda encebada, que parece que ele não tomou banho. E na verdade é óleo ungido. Então por isso que o nome dele agora passou a ser Brad, o ungido. Então veja que até o pet sabe o poder da unção. Que você também profetiza, que você também saiba o poder da unção. O poder de estar debaixo da cobertura do Senhor. E que quando você está debaixo da cobertura dele, não importa a batalha espiritual que você sofra, que você esteja enfrentando, mas o Senhor, ele vai estar sempre te protegendo, levantando anjos para te proteger, para segurar as suas mãos, para que você não tropece em nenhuma pedra. 1000 vão cair ao seu lado, 10.000 à sua esquerda, mas nada te atingirá, porque o Senhor está com você. Então vamos lá, vamos ungir, vamos consagrar essa manhã. Senhor, nosso Pai querido, nosso Pai zeloso, nosso Pai amoroso, esse Pai que só o Senhor que pode ter esse amor ousado pelos seus filhos, pelos seus herdeiros, aquele que o Senhor escolheu. Nós queremos agradecer, Pai, o Senhor ampliar a nossa visão espiritual. Nós queremos agradecer a visão de águia que o Senhor nos entrega nesta manhã. Nós queremos agradecer, Pai, o Senhor tocar em nossos corações, para que eles se tornem ainda mais quebrantados e contritos, Pai. Nós queremos agradecer, Senhor, o Senhor trocar as nossas sandálias, trocar as nossas túnicas, as nossas vestes, Pai. Nos abençoando, nos ungindo, derramando o seu óleo, Pai. A fim de que tenhamos muito mais ousadia, esperança, fé, coragem, confiança, Senhor. Confiança em dar os passos que assim o Senhor deseja que façamos e não aqueles que o nosso coração enganoso deseja, Pai. Mas que nós não nos deixemos enganar, meu Pai. Que nós saibamos, Pai, diferenciar a voz que verdadeiramente vem do Senhor. Que o Senhor me faça pequena, Pai, cada dia que passa mais, e que o Senhor cresça, Pai. Que da minha boca, Pai, só saiam as palavras que o Senhor assim desejar. Que seja feita a vontade do Senhor. Amém? A palavra do dia de hoje, ela fala: meu filho,
Não se esqueça de minhas instruções e guarde meus mandamentos em seu coração. Se assim fizer, viverá muitos anos e a sua vida será cheia de paz. Não permita que a bondade e a lealdade o abandonem. Prenda-os ao redor do pescoço. Então você conseguirá favor e boa reputação diante de Deus e das pessoas. Confie no Senhor de todo o coração, não dependa de seu próprio entendimento. Lembre, o meu coração e o seu coração, ele é enganoso, mas o Senhor, ele não falha. Busque a vontade dele em tudo o que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Ou seja, busque no Senhor, consagre ao Senhor, pergunte ao Senhor e vá buscar a resposta na palavra, porque o Senhor lhe dará a resposta. Lembra que o teu coração e o meu coração, eles são enganosos, mas o Senhor, ele não falha. O Senhor, ele vê o que nós não vemos. Ele está numa altura e ele está em todos os lugares. Não queira entender. Como disse o Senhor para mim, filha, o que é do espiritual você não precisa entender, você só precisa obedecer. Deus está em todos os lugares. Deus, ele vê o que você não vê, ele sabe o que você não sabe. Então, o que o Senhor pede para você, confie no Senhor de todo o seu coração. Por isso ele pede para você, vá na palavra. É na palavra que você encontra verdadeiramente a resposta. Porque pessoas, elas colocam as crenças dela na frente. Às vezes as pessoas, elas estão tão abertas a legalidades que a boca delas está sendo usada pelo inimigo para te convencer a fazer algo que o inimigo quer que você faça. E não o que Deus deseja que você faça. Então nós precisamos ter a sabedoria de buscar no Senhor, de buscar na palavra as respostas que precisamos. Os homens são falhos, eu sou falho, você é falho. Mas o Senhor jamais falhará, nem comigo, nem contigo. Porque Ele é justo. E Ele é um Deus de balanças justas, ou seja, com Ele não tem arrumadinho, com Ele não tem um jeitinho. E é por isso que muitas vezes o que vem de Deus demora para que chegue até você, porque não tem jeitinho. Deus faz as coisas com detalhes, com perfeição. Ele é detalhista, ele é ousado. Você quer entender sobre o que é o detalhe de Deus? Olhe para uma planta, olhe para uma flor. Observe atentamente os detalhes desta flor. Você quer ver a perfeição do Senhor? Uma criança demora de 7 a 9 meses durante uma gestação para nascer. Porque ao tempo de desenvolver cada órgão, tem aquelas prematuras? Tem. Mas até a prematura é por permissão do Senhor, para mostrar o quanto Ele é perfeito em tudo que Ele faz. Para mostrar o milagre que Ele pode operar até quando a criança nasce antes do tempo. Tudo é para a honra e para a glória dEle. Ele é perfeito. Olha para o teu corpo. Quem já estudou anatomia, como eu já estudei, quando você vê um corpo por dentro, cada órgão, você observa a perfeição que é a junção. É tudo muito perfeito. Porque Deus, Ele é assim. Ele é perfeito em tudo que Ele faz. Confia no Papai. Ele sabe de todas as coisas. E lembra o que está escrito em Salmo 139, o salmista declarou. A sua história, ela foi escrita muito antes de você chegar no ventre da sua mãe. Antes de você ser concebido.
papai já estava lá, escrevendo a tua história, ele sabe de tudo. Confia. Ele diz assim: não se impressione com a sua própria sabedoria, tema ao Senhor e afaste-se do mal. Ele está dizendo assim, ó, não confie no seu coração enganoso. Ele está dizendo assim para você, às vezes o excesso de autoconfiança, na verdade é uma arrogância disfarçada, é uma soberba, às vezes é uma vaidade. Cuidado, são armadilhas que podem ser armadilhas do inimigo para que você venha sofrer levantes, para que você entre no laço do passarinheiro. O Senhor não tem isso para você. Está lá em Êxodo 20. O Senhor já te libertou da escravidão, ó, há muito tempo. Mas é que nós, seres humanos falhos, é que insistimos em nos escravizar. Mas Deus não tem isso para nós. Ele nos deu o presente do livre-arbítrio. Viver escravizado é uma opção. Viver livre também é uma opção. Você e eu recebemos o presente do livre-arbítrio, que nós usemos ele com sabedoria. Eu profetizo que você use o seu livre-arbítrio, esse presente entregue por Deus a você com muita sabedoria. Então você terá saúde para o corpo e força para os ossos, porque quando você vive sobre a obediência do Senhor, por mais levantes que você esteja levando, por mais que você esteja no meio de uma batalha espiritual, por mais que você esteja vivendo circunstâncias que você não tem o controle, porque você não tem mesmo, você está no comando, mas controle você não tem, porque quem controla tudo é o Senhor. Quando você vive verdadeiramente a obediência, que o temer ao Senhor, na verdade, é obedecer a Deus, né? E quando você busca na palavra, a situação ela pode estar o mais caótica possível, mas Deus ele te dá uma confiança, ele te dá uma segurança. E quando você fala assim, Senhor, eu não aguento mais, porque está tudo tão difícil, eu faço e está tudo tão difícil. É algo impressionante o que acontece, e eu só posso dizer isso para você com tanta convicção, porque eu vivo isso. Quando eu me coloco aos pés do Senhor e eu verdadeiramente rasgo meu coração para Ele e falo, Senhor, eu não estou dando conta. Eu preciso que o Senhor renove as minhas forças, eu preciso que o Senhor me sustente. E é incrível como Ele faz isso. Aí, ó o ungido aqui. Ele faz isso. Ele te sustenta de uma forma que só o Senhor pode fazer por você. E só o Senhor pode fazer por mim e por você. Porque só o Senhor pode renovar as nossas forças. Só o Senhor pode dar esse vigor, essa saúde ao nosso corpo, aos nossos ossos. Até quando você acha que você vai sucumbir, o Senhor vai lá e te fortalece. Quando você está sentindo aquele medo, ou quando você está sentindo aquela aflição, ou quando você está se sentindo sem forças, e você fala, Senhor, como que eu posso dar conta disso tudo se o Senhor não me fortalecer? E acredite, Ele te fortalece. E pode soprar o vento que for. Você está tão firmado na rocha, você está tão abençoado pelo Senhor, que nada te atingirá. Creia. E eu estou te falando isso porque eu vivo isso. Não pense você que estar aqui falando sobre a palavra, fazendo id, eu não sofro levantes e muitos. Mas a questão é, eu tenho um Pai que é vivo. O Espírito Santo de Deus, ele mora dentro de mim. E é Ele que me sustenta. E eu não sou nenhuma privilegiada. Talvez a diferença entre eu e você é o quanto você verdadeiramente obedece àquilo que o Senhor deseja
ou você está fazendo tudo na força do seu braço. A carne, ela volta ao pó. O ferro, ele enferruja. Mas o que é espiritual, aquilo que vem do Senhor, o Espírito Santo, ele gera, ele vive de geração em geração. Tenhamos sabedoria, tenhamos o discernimento, o bom senso, de seguir tementes ao Senhor, sabendo que Ele, somente Ele, é o Senhor dos exércitos, e Ele sabe a hora de te dar a vitória. Você pode deixar todos os seus cavalos preparados para a hora da vitória, você está pronto para receber a vitória, a porta está aberta para você passar, mas é o Senhor que vai determinar o horário. Sabe por quê? Porque quando você atravessar aquela porta, só Ele sabe o que você vai encontrar. E você está vendo a porta aberta e você fala: pai, mas eu quero passar, a porta está aberta, a minha vitória está ali, é 2, 3 passos, eu chego nela. Mas aí o Senhor fala assim para você, Quando Noé olhou para a superfície, o que ele viu? Ele viu a superfície seca. Mas a terra não estava seca. Quando eu escutei isso ontem durante um culto, eu hoje passando o meu café, eu observava o filtro do café. E eu olhava o filtro, o pó, e parecia que não havia mais água, que todo o café havia passado. Mas ele continuava gotejando. Nem tudo aquilo que parece é. E nós precisamos ter a sabedoria de escutar a voz do Senhor e saber a hora certa de abraçarmos as nossas vitórias, de passar pela porta que está aberta. Porque o Senhor vê o que nós não vemos. Faça o teste do café, já que a história de Noé é uma história e você não tem como comprovar a olhos nus, porque tem pessoas que precisam, assim como eu, comprovar as coisas. Eu não pude pisar naquele solo, mas eu pude observar o café. Observe o café e você verá como Deus é um Deus de detalhes. Ele disse assim: honre o Senhor com suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir. Então seus celeiros lhe encherão de cereais e seus tonéis transbordarão de vinho. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor. Não desanime quando Ele o corrigir, pois o Senhor corrige quem Ele ama, assim como o pai corrige o filho a quem Ele quer bem. Às vezes o Senhor te repreende, me repreende, permite que entremos em situações embaraçosas e nós não entendemos o porquê. Porque Ele está querendo nos ensinar. Assim como um pai repreende um filho, quando ele faz alguma criancice, porque criança faz criancice, o Senhor, Ele nos repreende por amor. Quando Deus te repreender, quando Deus permitir que você viva uma situação inusitada, entre num laço do passarinheiro, agradeça. Porque naquele momento Ele está te ensinando. Ele está fazendo algo por você que somente um pai muito amoroso faria por um filho. Então agradeça. Agradeça as dificuldades. Agradeça as portas fechadas. Agradeça as portas abertas que você ainda não pode passar. Agradeça. Porque é o Senhor te ensinando a esperar. É o Senhor te fortalecendo. Fortalecendo a sua fé. Fortalecendo a sua confiança nele. Deus não faz nada por acaso. Pode acreditar nisso. Tudo tem um porquê. Pode ser que neste momento você ainda não esteja entendendo. Mas você entenderá. Porque Deus,
Não nos deixe enganados. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. Às vezes Deus te deixa lá, isolado de pessoas, isolado de amigos, isolado de situações, de circunstâncias, do meio social. E tudo ele tem um porquê. E nós precisamos ter a sabedoria para entender os sinais do Senhor. Tem essa sabedoria. Ele diz assim: feliz é a pessoa que encontra sabedoria, aquela que adquire entendimento. Pois a sabedoria dá mais lucro que a prata e rende mais do que o ouro. A sabedoria vale muito mais do que rubis e nada do que você deseja se compara a ela. Com a mão direita, ela oferece vida longa, com a mão esquerda, riqueza e honra. A sabedoria. Imagine você com muito ouro, com muita prata, sem o conhecimento necessário para administrar esse ouro e essa prata. Sem conhecer de investimentos, aquilo na sua mão vai virar vento. Agora, quando você tem a sabedoria que te dá um entendimento, que te dá o direcionamento, que te dá a instrução, bom senso, você pode ter muito ouro e muita prata. E a sabedoria vai lhe ensinar como multiplicar, porque o Senhor é um Deus de multiplicação. Deus não deseja que você venda teu carro para você pagar a dívida. Ele deseja que você expanda a sua mente, que você faça coisas novas, que você produza ainda mais. Para quê? Para que você não só pague as suas contas, mas para que você compre um carro ainda melhor. Deus é Deus de multiplicação, coloca isso no seu coração. Ele diz assim: ela o guiará por estradas agradáveis. Todos os seus caminhos levam a uma vida de paz, porque viver, andar com o Senhor, é você ter uma caminhada de paz. Se você está fazendo alianças, e essas alianças estão te trazendo contenda, se essas alianças estão te trazendo ruínas, ei, sinal de alerta, com quem você está fazendo alianças. Porque aquilo que vem de Deus, coloca isso no seu coração, aquilo que vem de Deus é agradável. Está na palavra, não sou eu que digo, é a palavra. A palavra diz: ela o guiará por estradas agradáveis. Todos os seus caminhos levam uma vida de paz. Ei, acorda! Se você está vivendo tribulação na sua vida, você não está fazendo aliança com aquilo que vem de Deus. Se você está vivendo contenda, você não está alinhado com pessoas que estão alinhados com aquilo que o Senhor fala. Está na palavra. Não é a serva que fala, é a palavra. A palavra. Aquilo que vem de Deus é bom, é bonito e é agradável. Te dá paz. Se você não está vivendo paz, se você está vivendo confusão, se você está vivendo contenda, é hora de você parar e observar com quem você está se alinhando. Com quem você está se unindo. Com quem você está fazendo aliança. Ei, hello, está na palavra. O inimigo vem para roubar, matar e destruir. E isso também está na palavra. João 10:10. O ladrão, ele vem para matar, roubar e destruir. Mas aquilo que vem do Senhor é bom, bonito e agradável. Você caminha por caminhos, ele diz assim, ó,
Ele guiará por estradas agradáveis. O seu caminho é agradável. Ele diz assim, ó, todos os seus caminhos levam uma vida de paz. Se você não está vivendo isso, tem alguma coisa errada que precisa ser verificada. E isso só cabe a você. A sabedoria é a árvore de vida para quem dela tome posse. Vida. Felizes os que se apegam a ela com firmeza. Sabe por quê? Porque você vai ter vida. E vida significa vigor, significa produtividade, significa alegria. Mas eu estou vivendo uma meleca toda na minha vida, mas você está com o Pai. Não tem como você não estar feliz. Você escuta um louvor, você quebra todos os grilhões. Você acaba com todas as contendas. Não tem batalha espiritual que te derrube, porque o Senhor está com você. E você louva e você canta. Algumas coisas podem até tardar na sua vida, dependendo da batalha espiritual que você esteja no meio. Mas nada vai te tirar do caminho. Por meio da sabedoria, o Senhor fundou a terra. E por meio do entendimento, estabeleceu os céus. Presta atenção. Por meio da sabedoria, o Senhor fundou a terra. A sabedoria é o princípio do princípio. E por entendimento estabeleceu os céus, porque a sabedoria dá o entendimento. E aí o Senhor entendeu que o dia é de Deus e a noite é das trevas. Aleluia. Por seu conhecimento brotam as fontes profundas e do céu cai o orvalho durante a noite. Meu filho, não perca de vista o bom senso e o discernimento. Apegue-se a eles. Ele está dizendo assim, meu filho, não perca de vista a sabedoria. Porque a sabedoria te dá bom senso, te dá discernimento. Se apegue à sabedoria. Pois darão vigor à sua alma. Alma, nós estamos falando do seu racional e do seu emocional. E quando você vive pelo Espírito, aquilo que vai chegar na sua alma vai chegar filtrado. Então não é tudo que vem, não é aquele lixo que a sociedade manda para você que você abraça. Sabe por quê? Porque você vive pelo Espírito. Porque você tem a sabedoria, você anda de mãos dadas com a sabedoria. E sabe o que acontece? Você tem discernimento, você tem bom senso. Então nem tudo aquilo que o universo traz, que a sociedade traz, que as pessoas trazem, você pega para você. Porque você entende que nem tudo aquilo que vem é seu. Nem tudo que você recebe é presente para você. E aquilo que é para ser seu, você pega. E o que não é para ser você devolve. Porque você só fica com aquilo que é seu. E aquilo que não é seu, você devolve para o outro. Só a sabedoria pode te dar isso. Vida com Deus. E serão como joias em seu pescoço. Serão como joias, você está protegido. Eles o manterão seguro em seu caminho. E os seus pés não tropeçarão. Porque o Senhor dará ordens aos seus anjos para que te segurem pelas mãos, para que você não tropece em nenhuma pedra. Sabe por quê? Porque papai, ele é perfeito. E ele jamais vai deixar o filho dele. Jamais ele vai deixar o filho dele no meio de uma batalha espiritual sem zelar por ele, sem proteger ele. Sim, ele vai chamar os anjos dele, sim. Ele vai te dar cobertura espiritual, sim. E essa briga é dele, não é sua. A você, a mim e a você, cabe buscar o Senhor, a buscar a sabedoria, é andar com ela. Porque o Senhor, sabe o que ele faz?
Ele é tão perfeito que ele faz assim, ele vê você passando por uma dificuldade, por uma tribulação, ele coloca uma palavra na sua mão. Ele te dá um livro para te dar um conhecimento. Ele coloca um vídeo na sua frente. Ele te coloca um filme. Ele vai colocando situações. Sabe para quê? Para que você não fique enganado, nem confundido. Porque Deus é assim. Só que você só consegue captar isso se você estiver alinhado com Ele, se você estiver vivendo obediência. Porque se você não estiver vivendo obediência, pode vir o universo falar com você. Se você não estiver debaixo da unção, se você estiver buscando no homem aquilo que você deveria buscar em Deus, é fato que você vai cair em laço de passarinheiro. Porque o homem é falho. Mas quando você busca o Pai, você está coberto, você está protegido. E aí você tem o bom senso. Ele vai te mostrando, porque Ele é um Deus de detalhes. E Ele não falha de forma alguma. Por isso que Ele diz que quando você for dormir, você não sentirá medo. E quando você se deitar, você terá um sono tranquilo, porque você descansa com o Pai. Você descansa com Ele. Você não precisará temer o desastre repentino, nem a destruição que vem sobre os perversos. Pois o Senhor será a sua segurança e não permitirá que seu pé fique preso em alguma armadilha. Jamais. Porque aos seus anjos Ele dará ordens a seu respeito, para que você não tropece em nenhuma pedra, para que você pise o leão e a serpente. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, nada te atingirá. Não deixe de fazer o bem àqueles que precisarem, sempre que isso estiver ao seu alcance. Se você pode ajudar o seu próximo agora, não lhe diga, volte amanhã e eu lhe darei algo. Quando alguém precisa de você agora. Quando alguém precisa da sua ajuda, não é para daqui a um mês, não é para daqui a 24 horas, é agora. Agora. E lembra de uma coisa, o que é pouco para você, é muito para o outro. Pode ser que 10 centavos para você seja insignificante, mas para quem está dependendo de 10 centavos para inteirar numa passagem, para inteirar para comprar um pacote de arroz, aqueles 10 centavos é imprescindível. O que é pouco para você é infinitamente muito para o outro. Não planeje o mal contra o seu próximo, pois quem mora por dentro confia em você. Não procure motivos para brigar se ninguém lhe fez mal. O Senhor está lhe dizendo assim. Não planeje o mal contra o seu próximo. Porque quando você planeja o mal para o seu próximo, você está dizendo que você não ama Deus. Você está dizendo que você não confia que Deus existe. Você está dizendo que você não confia no Senhor. Que você não confia nem na justiça de Deus. Deixa Deus ser Deus. Deixa Deus sentado no trono que é dele, não é meu e nem seu. O trono do Senhor é do Senhor. Deixa Ele fazer a justiça. Não cabe a mim, não cabe a você. Deixa Deus. Deus sabe fazer justiça. Lembra de Mardoqueu? Você lembra? Está lá no livro de Esther. Mardoqueu, ele avisou a rainha Esther que estavam confabulando para matar o rei Xerxes. Na minha versão da NVT, NVI, é rei Xerxes. Ele não
Não foi feita justiça naquele momento. Mardoqueu não foi honrado por ter salvado a vida do rei. Mas no momento que ele seria enforcado em praça pública, o Senhor não deixou o rei dormir. Muito pelo contrário, além de não deixar ele dormir, fez com que ele pedisse para ler as crônicas do palácio. E quando ele escuta a história que está relatada sobre Mardoqueu, ele pergunta: ele foi honrado? Não, ele não foi honrado, nada foi feito para ele. E aí ele pergunta para o Ramã, que o Ramã queria enforcar Mardoqueu porque Ramã era vaidoso e queria que Mardoqueu reverenciasse a ele cada vez que ele passasse, porque ele tinha uma patente. Ah, patente. Para Deus não existe patente. Para Deus existe coração contrito e quebrantado, porque Deus sabe o que mora no seu coração. E aí, aquele que queria enforcar foi enforcado porque ele tinha um coração vaidoso, porque ele era perverso, porque ele se apegava a uma patente. E Deus não olha patente. Deus confunde. Está lá em 1 Coríntios. Deus confunde os loucos. Melhor, ele confunde os sábios. Eu vou até ler para você não falar que eu estou falando heresia, para você falar que eu estou falando as coisas da boca para fora. Eu vou ler para você o que está escrito em 1 Coríntios. Se eu achar, né? Cadê 1 Coríntios? Aqui. Eu vou ler para você não dizer que eu estou falando heresia. Deus escolheu que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, escolheu que para o mundo é fraqueza para envergonhar aquele que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Jesus Cristo, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Isso está em 1 Coríntios de 27 a 31. Está na palavra. Não é a serva que fala, é a palavra. É por isso que Deus diz para você: não tenha inveja dos violentos, nem imite a sua conduta. Esses perversos são detestáveis para o Senhor, mas aos justos ele oferece a sua amizade. O Senhor amaldiçoa a casa dos perversos, mas ele abençoa o lar dos justos. O Senhor, ele zomba dos zombadores, mas ele concede graça aos humildes. Os sábios recebem honra como herança, mas os tolos são envergonhados em público. Porque o Senhor, ele é justo. Ah, Célia, você tá pregando aqui um pai, um Senhor, um Deus que está amaldiçoando os perversos. Deus está fazendo justiça. Justiça. Que justiça seria para um mundo se ladrões roubassem e nada acontecesse? Você que é um trabalhador, que levanta cedo, que trabalha, que paga suas contas, ficasse tudo igual àquele que não quer pagar o preço que você paga. Você estuda, você trabalha, você dá o seu melhor, você faz hora extra, você busca conhecimento, e o outro que não busca nada, que não faz nada, que rouba, que destrói. Você trabalhou um mês inteiro e você adquiriu algo
com muito esforço e vem alguém e rouba isso de você e tá tudo certo. Deus é justo e Ele faz justiça. E eu dou glórias a Deus, a justiça de Deus. Eu não faço justiça, mas Deus faz justiça em mim. Faz justiça por mim. Se eu dou um passo em falso, o Senhor me repreende. Se eu não obedeço, eu sofro repreensão do Senhor. É justo que Deus faça a sua justiça. Porque enquanto eu estou trabalhando, fazendo o que é certo, andando na linha, na obediência, se Deus não me justificar, quem me justificaria? Eu dou glórias a Deus, sim, pela justiça do Senhor, pautada na palavra, não no meu coração enganoso, mas na palavra. Eu não preciso querer me vingar, você não precisa querer vingança. E nem queira isso, porque isso só vai trazer coisas ruins para o seu coração. E Deus sonda o meu e o seu coração. Queira o seu coração contrito, quebrantado, um coração de carne. E não um coração cheio de mágoa, de querer vingança, de... Isso só te faz mal, te corrói. Você precisa trazer para você o seguinte. E aí eu fecho. Deus é vida. E a vida, ela flui através do seu corpo. Quando você não perdoa, você interrompe o fluxo da vida. E isso te traz consequências, porque a emoção se aloja na carne. E isso vai te trazer consequências de doenças, de problemas físicos, emocionais. E é isso que os inimigos querem. Que você não perdoe, que você guarde mágoa, que você deseje vingança. Porque quando você guarda todo esse lixo emocional, você se distancia do Senhor, você não vive o verdadeiro amor. Porque o verdadeiro amor, a tudo ele suporta. Está na palavra. Então, busque o verdadeiro amor. Perdoe, ame, tenha compaixão. Lembra, quando você está conectado com o Senhor, quando você está conectado com a palavra, o Senhor vai te entregar um livro na mão, um vídeo, um filme. Ele sempre vai te entregar algo para te ensinar, para te mostrar, para te revelar, para que você não seja confundido. Porque Deus é libertação, Deus é liberdade, Deus é cura. Deus é amor e o amor cura. Mas se você se distancia desse amor, você não está amando nem a si, nem ao próximo e nem a Deus. Então que você reflita sobre isso. A justiça de Deus é a justiça de Deus e você não precisa se preocupar com nada. Deixa Deus fazer justiça. Ele vai fazer na hora certa, do jeito certo. Você não tem que se preocupar. Talvez a única coisa que você precise é aprender como liberar perdão. Como olhar para esse ser, ou para essa situação, ou para essas pessoas, com compaixão, com amor. Lembra, deseje, e eu profetizo isso para você. Eu profetizo que você busque todos os dias se aproximar de quem Jesus é. Eu profetizo que você busque todos os dias se conectar com esse amor puro e verdadeiro, que suporta todas as coisas. Eu vou até, para não dizer que a Célia tá falando, eu vou ler para você o que está
na palavra. Eu gosto de falar o que está na palavra. 1 Coríntios 12, da 13. Na verdade, finalzinho do 12, início do 13. Ele está falando sobre o amor. E ele diz que o amor, ele é paciente, o amor, ele é bondoso, o amor, ele não inveja, ele não se vangloria, ele não se orgulha. O amor, ele não maltrata, ele não procura seus interesses, ele não se ira facilmente. O amor, ele não guarda rancor. O amor, ele não se alegra com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade. O amor, ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo espera e ele tudo suporta. O amor, ele nunca perece, mas as profecias, elas desaparecerão. As línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Isso aqui é o amor, o verdadeiro amor. 1 Coríntios 13. O que eu li para vocês é do 4 ao 11. Está na palavra. A palavra, ela vem de Deus, a palavra é viva. Você tem alguma dúvida? Busque na palavra. Você quer algo a mais para você? Busque na palavra. É através da palavra. A palavra que vem de Deus. E foi por isso que o Senhor colocou no meu coração que esse canal tinha que se chamar A Palavra que Vem de Deus. Não é a Célia, é Deus que fala com você. Aleluia. Glória e paz, e eu te vejo amanhã. E que você anote o que Deus quer que você saiba, o que Deus deseja que você sinta e o que Deus deseja que você faça. Seja algo pontual ou seja algo que você leve para o resto da sua vida. Amém?